SCIA tem a continuação dessa lista. São 13 páginas só para crase. É, porque são pra caramba de crase. Eu apresento para vocês só 14 questões, né? 13 questões, né? Posso ir? Tô frenética pelas questões. Crase, como é muito recorrente, tem muito material. Primeira questão. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo de crase. Antes da orientação, vocês tinham marcado o quê? B de bola, todo mundo? Ficou na dúvida entre B e E? Vamos lá verificar a letra E. Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Você sempre analisa, qualquer questão, você sempre analisa a partir do verbo. Mas o acento não precisa estar vinculado exatamente ao verbo, tá? Nós encontramos aqui, Veranópolis soube unir. Que une uma coisa a outra. Reparem, portanto, que em algum momento este verbo pediu a preposição, o que equivale a 50%. Nós temos que batalhar pelos outros 50%. O que é que ele uniu? E ele uniu a atividade a quê? Então, aqui eu visualizo a preposição, 50%, mais o outro a artigo. A mais A dá o quê? A com acento grave, tá? Encontramos aí, portanto, a alternativa que não está incorreta, ela está corretinha, bonitinha. Na letra D, nós temos a verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. Vamos pegar aqui o verbo, vamos nos questionar. Quem se destina? Eu encontro, portanto, o equivalente a 50%. Essa verba é destinada a quê? Aquela cidade sertaneja. Vejam, portanto, que esse acento grave indica que existe um A mais o primeiro A do aquela. Mesmo se fosse aquele, se eu indicasse a verba aprovada destina-se somente àquele interior, mesmo se fosse aquele, e sendo ali masculino, eu poderia fazer fusão, porque a fusão acontece com este A mais este A. Então, eu tenho aqui um acento grave mostrando que houve fusão de fonemas. Deu para entender direitinho? Vamos aí para a letra C. Mesmo atrasado, o licenciador compareceu à entrevista. Quem comparece? Eu tenho 50%, eu tenho que batalhar pelo quê? Pelos outros 50%. Os outros 50% estão realmente aqui com a palavra entrevista, que na posição de sujeito eu posso colocar artigo. A entrevista foi boa, por exemplo, A mais A, acento grave no A. Nós encontramos a letra B, que de fato não está adequada. E não está adequada por qual razão? Poderia pertencer. O que pertence, eu encontro 50%. Mas os outros 50%, eles existem? Qualquer população não é um termo especificado, não é um termo determinado. Se eu não determino, eu tenho como colocar acento? Não tenho. Só encontro aí uma preposição, tá? Não, porque o outro pode ter acento grave. E o outro é um pronome definido. O qualquer não vai ter, porque não tem artigo. Aí, pensando na impossibilidade, veja só. Quando eu ingressei na Faculdade de Letras da Federal, o aluno de letras, ele começa a se achar um pouquinho, né? No início, Ave Maria. Se acha que é um absurdo. Então, que corrige tudo. Viu andando na hora de uma placa vendendo moto. E a placa era a partir de, acho que R$ 59 por mês. Eu, estudante de letras, recém-ingressada, nunca mais na minha vida corrijo ninguém. Olhei pro cara, falei assim, aprendi, não corrijo, só se alguém me der autorização. Passei a achar indelicado. O que foi? Olha, a placa está errada. Errada? Como assim? Está errada. Não tem esse acento grave. Por quê?
Porque, veja bem, antes de verbo, eu não tenho acento grave. Ah, mas não é o caso, não. Partir é verbo. Não. E partir é o quê? Não sei, mas verbo não é. A minha placa tá certa. Nunca mais em minha vida eu pensei em corrigir ninguém. Essa estrutura, vocês já viram essa estrutura com acento grave, não é? Nos classificados. E ainda tem um pessoal que escreve assim. Tem um pessoal ainda que escreve assim. Eu acredito, inclusive, que o partir vai começar a ser junto daqui a uns 50 anos. Porque as pessoas erram demais. Erram demais. E às vezes nós erramos, estamos lá digitando e digitamos, falamos a partir, né? Projetamos e digitamos a partir. Aí a felicidade do hoje é aquele risquinho vermelho, né? A partir não é junto, vai ser separado e não tem acento grave, porque antes de verbo não tem acento grave. Qual é a razão de não ter acento grave antes de um verbo? Não tem outro pesado. Não tem outro pedaço. Não, só tem preposição, não tem o artigo. Antes de um verbo eu posso ter artigo feminino? Antes de um verbo eu posso até ter artigo masculino. O fumar faz mal, o correr faz bem. Eu tenho aí a possibilidade de um artigo masculino, mas artigo feminino não posso. Eu tenho uma locução, o núcleo é um núcleo verbal, nesse caso aqui que é uma locução prepositiva, mas eu tenho algumas estruturas que não são locuções, tá? Posso ir operar. O junto? Você lê poucos classificados. Os meninos dos classificados só escrevem junto. Não sei se é pela economia, né? Assinale. Excelência, desculpa, né? Assinale a opção em que o A sublinhado nas duas frases deve receber acento grave, indicativo de crase. Marcaram qual? Todo mundo marcou D. C, D, E. Tem B de bola? É impressão minha. Ok. O pessoal sempre nessa questão marca sem tanta segurança. Marca muito mais por exclusão do que por certeza, né? Vamos lá. Eu tenho o verbo ir, que é um verbo com o qual nós trabalhamos ainda há pouco. Quem vai, vai. Lisboa é uma palavra que permite que haja o artigo. Aí você volta para tentar visualizar. Eu volto de Lisboa. Eu tenho, portanto, A mais A. A mais A o quê? Eu tenho apenas um A e um espaço vazio, somente 50%. Eu não posso ter o acento grave por conseguinte. Eu só poderia ter o acento grave se aqui, antes de Lisboa, houvesse bela, encantadora, porque daria a supressão do termo cidade, tá? Mas como não existe nenhum especificador com flexão de gênero, eu não poderei. E você volta de Portugal, você não. E se você voltar do Portugal, você já tem uma masculinização do termo, tá? Recebeu o prêmio. Paulo começou. Eu tenho artigo antes de verbo? Não. Então não preciso decorar que antes de verbo não tem. Eu preciso entender que antes de verbo não há artigo, tá? Eu tenho aqui a letra B. Pedimos silêncio. Essa letra B impossibilita o acento grave por várias razões. Primeira razão é masculino. Segunda razão está no plural. Terceira razão é um pronome indefinido. Não se pode realmente colocar acento grave. Pouco a pouco, palavras repetidas impedem que haja acento grave, tá? Porque eu tenho uma ideia de generalização. Ah, não, mas aí não é. Aí porque você encontra palavras repetidas sendo um processo onomatopaico, que são as onomatopeias. Você encontra isso quando tem reprodução sonora. Aqui não é reprodução sonora, então não é onomatopeia, não. A praça então se esvaziava. Mas não é. Pouco a pouco não vai ser onomatopeia. Pode ser um outro termo. Olha, letra C, essa música foi dedicada... Eu tenho algumas razões para não poder encontrar o acento grave. Primeira razão, este A, ele é pedido pelo dedicada. Quem é dedicada A. Eu não tenho, no entanto, os outros 50%, já que ele é uma palavra
masculina. É um pronome pessoal. Antes de pronome pessoal tem um artigo. Então tem uma... Mesmo se fosse ela, não teria, porque antes de ela, a ela chegou. Os romeiros chegaram a... Aqui eu tenho impossibilidade, mas aqui eu tenho possibilidade. Não vai ser, portanto, a letra C por causa do primeiro. Vou pular o gabarito, vamos analisar aqui a letra E. O nosso gabarito realmente é a letra D, mas vou analisar depois, tá? Todos aplaudiram. Isso aqui não é nem preposição nem artigo. Quem aplaude, aplaude algo ou alguém. Então esse aqui, olha, é um objeto direto, é um pronome na posição de objeto direto, não é nem preposição, nem artigo esse elemento. Escreve redação a tinta. A tinta. Vejam só que é uma tremenda pegadinha o que vocês encontram com relação à classificação dessa frase. Eles podem selecionar a tinta e indicar que não tem acento grave por se tratar de uma locução adverbial de instrumento. Ou ele tem que ter acento grave. Aí lá na prova, o acento grave é necessário por se tratar de uma locução circunstancial com valor de instrumento com núcleo feminino, verdadeiro ou falso? Essa estrutura aqui, ela tem que ter acento grave, ponto. Tá? Ela tem que ter acento grave. Aí eles indicam que tem acento grave porque é uma locução adverbial ou circunstancial, tanto faz porque são relações sinonímicas, com núcleo feminino e ideia de instrumento. Por que falso? Então vou colocar para evitar ambiguidade. Isso aqui é o quê? Tá certo? Quem acha que tá certo, levanta a mão. Quem acha que tá errado, levanta a mão. Eu sabia. Comecei a diagnosticar isso há pouco tempo. Gente, é uma locução. Escrever, você escreve a redação. É um objeto direto. Mas o que é a ideia de instrumento? Instrumento é a ferramenta utilizada para você executar uma determinada ação. É instrumento utilizado. Tinta é o instrumento ou é o meio? Então, ele não é uma locução com núcleo feminino e ideia de instrumento. Ele é uma locução com núcleo feminino e ideia de meio. Essa questão... A caneta. Se fosse a caneta é um instrumento. Mas a tinta é o que está dentro da caneta. Então, a tinta é o meio. Mas ali você tem a tinta. Você precisa ter, é tinteiro não, é a pena. Mas a tinta é o instrumento utilizado? Realmente não é. É a vontade disso aqui está certo, né? Você pode escrever com o dedo, ó, usando a tinta como meio para estudar e escrever com o dedo. O dedo é um instrumento. Isso aqui não é um instrumento. A pena é um instrumento. Ah, gente, por falar em pena, quando vocês dizem valeu a pena, tem acento grave ou não tem acento grave? Tem um pessoal que erra muito. Não tem um acento grave porque isso aqui não é uma locução, é um objeto direto. Valeu o quê? Valeu a pena. Valeu a escrita, valeu a palavra, valeu o texto, valeu a ideia. Porque você escrevia com a pena. Então é uma expressão que trabalha justamente, que foi formada justamente a partir de uma utilização, não é? Não tem acento grave, mas tem um monte de gente que coloca acento grave. Eu fiz um livro a pena. Você utilizou a pena como instrumento, tá? Matou o homem a faca. Não, aqui não.
Aí você, só se provocar ambiguidade. Se não provocar ambiguidade, é. A pena. Valeu a pena. É. É. Com núcleo feminino só não tem ideia de instrumento. Isso aqui é enunciado CESP. Enunciado CESP mostra para você tudo bonitinho no início e tem um elemento ali, quando ela está errada, tem um elemento que te derruba. Porque o pessoal tem preguiça de ler. O pessoal tem preguiça de ler essa estrutura inteira, entender o que ele está perguntando. E por isso sublinhar é uma excelente atividade, tá? O quê? Não, caneta é um instrumento utilizado. Ó, visualizem aqui. Isso. Visualizem aqui. A esposa traída matou o marido a faca. Ela utilizou o quê? Mas quando eu digo que ela matou o marido a facadas, facadas é a forma. Já não é um instrumento utilizado. Então você vai mudar um pouquinho. É um tipo de questão muito relacionada também à interpretação de texto, tá? Por exemplo, sim. É sem faca, sem faca. É sem crase por se tratar de unidade de instrumento que não provoca ambiguidade. E para César Rio, Carol, você precisa internalizar isso porque eles estão cobrando muito essa diferenciação. Repita. Sim. Não vai ter crase porque se houvesse teria que ser um AIS. Não vai ter acento grave. Eu apresentei o exemplo só para diferenciar o valor semântico. Gente, saiu vestida a... Você causaria. Luiz 16. Tem acento grave em algum lugar? Por qual motivo? Você pode ter... Se for modo, não tem. Se for modo, não tem, porque o núcleo seria a palavra modo. Mas é a moda. Como o núcleo é feminino, ele está só implícito aqui. Logo, você precisa identificar que antes de palavras masculinas, existe a necessidade de avaliar o que tem por trás daquela estrutura. Aqui o núcleo é feminino, por isso a estrutura tem acento grave, tá? E não é uma exceção. Não é uma exceção. Ele se casa perfeitamente à regra. Ou é Luiz V, né? Saiu a francesa, saiu a moda francesa, você tem essa identificação. É Luiz XV, Jesus. Estava tentando pensar no número. Olha, ESAF, essa questão que eu vou apresentar para vocês é uma questão da ESAF. Mas tudo que está aparecendo está ligado a quê? Ou a uma observação ou a outra observação. Vocês precisam internalizar essas suas observações. Pertence a empresas de todo o Brasil, principalmente a Pinto Mendes, representar o setor. Essa frase está correta? E aí, está adequada? Olha, para alguns eu repito isso o tempo inteiro, paralelismo. Acho que depois que eu me deparei com a abordagem acerca do paralelismo, a compreensão das estruturas se tornou uma compreensão mais efetiva. É mais difícil, mas é mais efetiva, tá? O que é paralelismo? É a ideia de equivalência. Você tem estruturas que precisam se apresentar, se relacionar de forma equivalente. Eu encontro aqui o verbo pertencer. O verbo pertencer, ele pede a preposição a, porque o que pertence, pertence a alguém. Eu tenho duas estruturas se relacionando com o verbo pertencer da mesma forma, ou seja, de modo equivalente. Eu tenho pertence a empresas de todo o Brasil. Esse primeiro a sem acento grave, por qual motivo?
empresas está no plural e não tem o artigo por estar indeterminada. Se eu quisesse determinar, aí eu deveria apresentar um AIS e colocar lá o acento grave. Principalmente, olha, pertence principalmente a. Ok, eu vejo um A aqui que foi pedido pelo verbo pertencer. E a palavra Pinto de Mendes é uma palavra que dá nome a uma empresa. Aqui dentro existe a palavra empresa. Portanto, aqui eu visualizo um A preposição, mas um A artigo, o que estabelece para mim, portanto, fusão. Tá? Não, porque ele tem... As duas estão se relacionando ao verbo pertencer, mas essa empresa tem que ser generalizada mesmo. Entendeu? Eles são equivalentes só na preposição. Ah, o pessoal que fez essa prova, ESAF, também pensou que era uma pessoa. E aí, quando você pensa que é uma pessoa, o que você faz? Não coloca acento grave. Se você identifica como uma pessoa, repare, pela questão do paralelismo, ele está falando sobre empresas todas. Aí quando ele indica o principalmente, é porque ele vai especificar uma dentre todas. Coube a empresas de todo o Brasil, principalmente a Pinto Mendes. Não, eu vou pensar até no verbo caber, mas você teria a mesma... Você teria a mesma leitura. Não, porque a informação inicial não é sobre uma pessoa. A informação inicial é sobre empresas. Então, ele tem que particularizar a empresa. Então, é a empresa Pinto Mendes. É igual a Odebrecht. Uma empresa que tem nome de gente. Pinto de Aguiar, Santa Helena, André Guimarães. Olha, pertence a empresas de todo o Brasil, principalmente a André Guimarães. Vocês já conseguem perceber que não é a pessoa, é a empresa, porque a informação é sobre empresas. Ah, não. Aí, para você particularizar a pessoa, deveria indicar principalmente a um representante do setor, André Guimarães, representar o setor. Aí ficaria... Não. Não, porque pelo paralelismo semântico, se você está no universo de empresa e que indica o principalmente, você quer particularizar uma empresa. Você não pode querer particularizar uma pessoa. Porque isso romperia o paralelismo semântico do texto, entendeu? O paralelismo ele precisa ser sintático e semântico. Se você não encontrar paralelismo semântico, que é a equivalência, né, a coerência entre as ideias. Ah, essa aqui foi massa, né? Quanto pior a questão, mais massa o professor acha que é. Chega a dar uma coisa assim. Vamos lá. São questões como essa que fazem a diferença. Porque a maioria das questões de português vocês vão conseguir, eu não vou conseguir fazer. Vocês vão conseguir fazer. Disse a ela que não insistisse em amar quem não a queria. Antes do ela, eu tenho artigo não. Quem diz a alguém alguma coisa, então eu só tenho preposição. Eu corto. É porque você pode dizer, ela é bonita? Não pode. Olha, pôr no sujeito é ótimo. Porque você consegue visualizar. Tomar só cuidado, porque determinados contextos indicam, mesmo sendo possível, indicam a impossibilidade de colocação de crase, de acento grave, por se tratar de generalização. Então, você tem que analisar, sobretudo, enunciado, tá? Bom, crase é massa, gente. Crase é um tipo de conteúdo. Tem dois conteúdos que vocês saem da aula dizendo assim, eu vou fazer mais umas questões que eu acho que eu entendi.
Crase e pronome relativo. Crase e pronome relativo. Você sai da aula de pronome relativo numa fissura de querer fazer questões de pronome relativo, porque você entende a lógica. Disse a ela que não insistisse em amar. O verbo amar, ele não pede preposição. Ele não pede. A grande questão é que nós falamos sobre verbos transitivos diretos que pedem objetos diretos preposicionados. Lembram disso? Pois é, o verbo amar, ele vai pedir um objeto direto preposicionado em algumas situações. Primeira situação, quando for amar a Deus. Esse a é somente uma preposição, mas a Deus é um objeto direto preposicionado, porque quem ama, ama uma coisa, uma pessoa. Beleza. A palavra Deus pode ser precedida por artigo feminino? Não. Então, o que acontece? Aqui eu só encontro preposição. O outro momento de objeto direto preposicionado, com o verbo amar, com qualquer objeto direto representado pelo pronome quem, que é um pronome indefinido. Então, amar a quem te ama. Então, você encontra aqui este a, que é apenas uma preposição. Eu encontrei, portanto, 50%, só que a palavra quem não tem determinação de gênero. Eu posso ter artigo? Então, já elimino qual? Não, a queria, esse a não é a questão somente do verbo, porque esse a não é nem preposição. É a pessoa que você não queria. Então, ele está na posição do objeto direto, tá? Eu elimino, portanto, e ficamos com a letra A. É porque você pode até pensar assim e vai acertar. No entanto, não é essa a orientação. Esse a é o objeto direto, não é preposição, nem artigo. Bom, quanto às suas exigências, ou quanto às suas exigências, recuso-me a levá-las a sério. Nós já conseguimos eliminar aqui, ó, antes de verbo. Quem se recusa a, e eu tenho aqui levar verbo, não vou colocar. Sério é uma locução, ok, mas o núcleo é masculino. Nós já conseguimos eliminar a C, a D, a A. Ficamos entre a B e a E. Mas não esqueçam do seguinte. Suas exigências é uma palavra que está no plural. Então, se houver aqui a palavra quanto a alguma coisa, eu tenho preposição, mais um AIS. Se houvesse o AIS, a fusão seria representada assim. Na nossa letra E, nós não temos. Ele só apresentou o artigo aí, portanto. Ele só tem aqui, por conseguinte, uma preposição. O uso não é masculino, não é plural. Então, se eu tenho plural, eu tenho que encontrar a de uma preposição, mais a de um artigo. A fusão disso é representada por AIS, com acento. Ele está mostrando para mim um AIS sem acento. Então, eu não tenho essa possibilidade. O quanto perde a preposição. Eu não tenho, o artigo, porque se houvesse artigo eu não teria isso aqui. Mas hoje eu posso colocar somente um A? Pode. É facultativa a presença do artigo? Aqui é facultativa a presença do artigo? Facultativa, gente, olha. O suas. A presença do artigo, mas a presença do acento grave é facultativa? Não. Por quê? Porque se houvesse, seria plural. Então, a única possibilidade, letra B. Mas por causa do AIS, vocês não procuraram visualizar o acento. Coloque aí. Aí vai funcionar colocar no masculino. Quanto aos seus anseios. Não. Não poderia ser de forma nenhuma essa aqui, porque não tem acento grave. Entendeu? Letra B, nenhuma tem acento. Mas esse A é somente um A, não é um AIS. O problema aqui é porque ele está indicando que há só o artigo. E aqui em cima eu só encontrei preposição. Entendeu?
Quinta questão, vamos lá. Ah, essa aqui não, essa eu tirei do material de vocês. É por causa do horário, eu quero fazer essa aqui. Não, eu suprimi. A quinta era sempre o problema. A sexta, acho melhor. Aceito. O que é feito? Olha, é uma miséria. Essa é uma miséria. Se você não sabe o que significa a palavra, você não vai conseguir identificar a regência. Você está sujeito a. Agora, cada palavra tem a sua regência. Não é o seu sinônimo que identifica a sua regência, é a própria palavra. Às vezes ela é sinonímica de um termo que exige preposição, mas ela não existe preposição. Então você precisa saber a palavra e identificar a regência da palavra. Se você não sabe a regência da palavra, se você não identifica, não vai fazer. É propenso a, sujeito a, afeito a, pede preposição. A solidão. A solidão é o que, gente? Não pede artigo, não? Ela pode ter artigo. A questão aqui está... Não, que se não tiver artigo, muda o sentido. A questão aqui, no entanto, está querendo saber de você o sentido? E está querendo saber de você a possibilidade. Então, como solidão tem um artigo, A mais A, 50% mais 50%, 100. O problema dessa aí é o sentido do termo, não é? Esquiva-se a comparecer. Verbo. Quem comparece, comparece. Eu preciso colocar obrigatoriamente meu artigo? Se eu puser o artigo, o que vai acontecer? Determinar, e eu vou ter que apresentar no plural. Somente com a preposição significa que isso aqui está generalizado, tá? Eu vou marcar qual, gente? Não, a solidão dói, por exemplo. Preencha as lacunas da frase. Preencha as lacunas da frase abaixo e assinale a alternativa correta. Vocês não chegaram a fazer não, né? Letra A. Comunicamos, Vossa Senhoria, pronome de tratamento. Pronome de tratamento não tem artigo, salvo senhora, senhorita, dona e madame. O senhor também, mas é um artigo masculino, então não cabe aqui. Então, comunicamos A, somente o A, elimino o B, elimino o D, elimino o E. Ficamos aí na dúvida entre A e C. E nós temos que, para agilizar o processo lá na prova, nós temos que identificar qual é o momento que elas se diferenciam. Qual é o momento que elas se diferenciam? Em qual coluna? Oh, não precisa. No segundo A. Então, se você souber preencher a segunda coluna, já não precisa se desgastar. Eu tenho que encaminhamos, quem encaminha, encaminha a alguém. Eu estou encaminhando o quê? Então, eu tenho aqui somente o artigo, encaminho a petição à divisão de fiscalização, o acento grave. Qual é a estrutura, portanto? Letra A. Oh, Jesus Cristo. Pegou, né? Fica bonito, gente. Mas fica bonito no final da aula. Fissura, quero responder mais questões. Somente a longo prazo não é o tempo, é uma locução temporal, mas o núcleo é masculino, eu só tenho um A. Será possível, eu elimino? Você ajusta uma coisa, você ajusta esse mecanismo a outra. A finalidade, eu tenho acento grave. Vamos aí para adiantar nosso processo. Nona questão. Entregue a carta. Porque quem vai entregar algo a alguém. Então você vai entregar aquele homem. Mas aquele fusão com esses aqui. Portanto, acento grave, elimino. Aquele homem a que você se referiu. Olha, eu encontro esse que é um pronome relativo. E nós já vimos, pronome relativo tem dois braços, um para se ligar semanticamente, outro para se ligar sintaticamente. O braço semântico está para homem e o braço sintático está para referir. Quem se refere
Se a minha ligação sintática pede um A, esse A tem que estar antes do pronome que. Antes do pronome relativo que, eu não tenho artigo, então não vou encontrar fusão. Preciso abrir um parênteses aqui para vocês. Não é todo pronome relativo que impede que haja acento grave no A que o antecede, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, fiz uma música. Não, mas não é exceção, não. Eu indiquei que não é todo pronome relativo. Fiz uma música igual a que ouvi. Reparem só. Eu tenho este acento aqui, eu abro esse parênteses pelo seguinte. Alguns professores indicam que basta você visualizar um que vai saber identificar que antes dele não tem artigo, não tem acento grave. É péssimo, porque esse aqui tem acento grave. E por qual motivo tem acento grave? Vocês conseguiram visualizar que quem pediu a preposição foi uma palavra da sequência, né? Quem pede a preposição aqui é uma palavra que antecede. Eu fiz uma música igual. Se você fez uma música, fez uma música igual a outra música. Eu tenho, portanto, preposição. Esse A que está aqui dentro, porque eu preciso ter A mais A, esse A é igual ao A de aquela. Então, eu fiz uma música igual àquela música que você cantava. A mais aquela daria... Como eu não tenho aquela aqui, eu tenho... Entenderam? Lá no início da nossa orientação, eu indiquei que havia também um A que não seria classificado como um artigo, mas sim como um pronome demonstrativo. Para visualizar isso aqui, basta procurar quem que está pedindo. Se quem pedir a preposição foi algo que veio depois, não tem acento. Se for algo que está antes, tem acento. Conseguiram identificar? Se vier depois, sem acento. Se vier antes, tem acento. 10ª questão. Opa! Entregue aquele homem a quem você se referiu há tempos. Esse há tempos aqui é um A de passado. Então, A de passado, do verbo haver, eu tenho que colocar o H. Vai ser qual? Letra E. 10ª questão. Responda a todas as perguntas. Quem responde, responde. Eu tenho todas as perguntas. Primeiro, plural. Segundo, pronome indefinido. Tem acento grave? Avise a moça que chegou a encomenda. Quem avisa, avisa uma coisa a alguém. Essa moça está determinada a mais a fusão. Letra B. Nós encontramos letra C, mesmo assim vamos analisar, tá? Volte sempre a essa casa. Quem volta, volta. Mas essa casa em posição de sujeito pode ter artigo? Então não tem um acento grave. Dirija-se a qualquer caixa. Quem se dirige. Qualquer caixa tem determinação? Não pode haver acento grave. Entrega o pedido a alguém na portaria. Quem entrega uma coisa a alguém. Eu sei quem é esse alguém? Eu não posso ter, portanto, um artigo. Deu para entender direitinho? São 13 questões. A casa fica à direita. É a localização? Se a localização é uma locução, duas palavras com apenas uma localização. Eu tenho, portanto, locução com núcleo feminino. De quem sobe a rua a 2 quadras. Também é localização? Então, locução com núcleo feminino. A Avenida do Contorno, você vai marcar qual? Não. É a primeira. Essa é a letra D. Na segunda não tem, não. Não nos víamos há tanto tempo passado que, à primeira vista, modo, núcleo feminino, locução tem acento. Não a reconheci, não é somente porque é verbo, é porque é um pronome. Eu tenho qual? A com H.
Ok. Última questão que o pessoal também... Diga, amor. Nós nos vimos há tanto tempo, não é tempo passado? Se é passado é com H. Então você já fica aqui entre a C e a D. À primeira vista, não é o momento? Então a locução circunstancial de tempo com núcleo feminino. Então você vai encontrar o acento grave, aqui marca a letra D. E este aqui é um A pronome. Reconheci ela. Como não pode ser o ela, é a reconheci. Última questão. Aconselheio a quem o aconselha ou aconselha a que, antes desse que, esse que não é pronome. Esse que é conjunção. Antes da conjunção você não tem mesmo. Daí a pouco tempo futuro. Tempo futuro é somente o A, não é o A com H. Assistisse a novela. Você sabe qual é a novela? Quem assiste no sentido de ver, preposição, mais um A, artigo, fusão. Vocês estão libertos de mim por hoje. Letra B. Vocês estão libertos de mim por hoje. Quem quiser trabalhar mais, tem lista no site. É a futuro. Qual? A sétima questão? Eu puder a sétima, foi? O gabarito da sétima? Letra A. Porque quem encaminha uma coisa. Eu não tenho preposição para essa coisa, não. Eu encaminho uma coisa a alguém. Minha preposição está aqui com a divisão. Entendeu? Você está encaminhando a própria petição para a divisão.